Olá, boa noite. Mais uma live, estamos ao vivo. Estou vendo aqui ainda as pessoas entrando na nossa live. São 19h30. Nós, da ABS, temos o prazer de estar com vocês. Eu sou Andréa Bacelar, eu sou neurologista, atual presidente da Associação Brasileira do Sono, e a nossa diretoria decidiu fazer essas lives nesse momento, né, de confinamento, para que a gente aumente o nosso conhecimento, nosso interesse, nossa participação em tantos temas tão interessantes relacionados ao sono. Nós já tivemos algumas lives, a gente está tendo live toda terça e toda quinta às 19h30, pela Associação Brasileira do Sono. Às quartas-feiras, ela está sendo direcionada pela diretoria da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, e também a Associação Brasileira de Medicina do Sono, provavelmente em breve, também fará lives, webinars com esta finalidade, né? A finalidade é sempre essa informação, essa divulgação, que esse tema chegue até você, até a sua família, que hoje, né, está vivendo nesse confinamento. Todas as lives anteriores, nós já tivemos lives da área da psicologia, na área da fonoaudiologia, na área da fisiologia, e hoje, especificamente, eu, né, tenho a honra de convidar a doutora Rosa Hassan. Eu vou solicitar aqui o convite. Estamos aguardando, né? Várias pessoas estão entrando ainda na nossa live. Já temos 41 pessoas. Olá, querida doutora Rosa Hassan, está conosco. Eu agradeço o convite, agradeço o seu tempo de ter aceito o nosso convite. Nós temos aqui, doutora Rosa, vou te chamar de Rosa porque você é minha amiga, tá bom? Claro! Nós temos nessas lives, é muito interessante, Rosa, porque nós temos médicos, nós temos profissionais da área de saúde relacionados ao sono, nós temos pacientes, nós temos simpatizantes, pessoas que têm interesse a esse tema sono. Então, é bem diversificado e muito interessante. Muitas pessoas fazem perguntas e a gente tenta respondê-las. Esse tempinho, a gente tenta fazer 40 minutos para não ficar cansativo, né? E algumas vezes a gente até passa um pouco mais desse tema. Mas, doutora Rosa Hassan é médica, neurologista, especialista em medicina do sono e coordena o ambulatório e o laboratório de sono do HC, né, do Hospital de Clínicas de São Paulo. Então, eu agradeço mais uma vez, Rosa, o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu acho que a gente vai ter uma discussão bem rica. O nosso tema é esse momento de pandemia, de isolamento social e a saúde mental. Quer dizer, um tema tão amplo, tão vasto, tão importante e que está sendo tão atingido nesse momento, né, Rosa? Sim, Andréa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais sendo moderada por uma pessoa tão legal, minha amigona, Andréa Bacelar. É uma oportunidade muito bacana, porque eu acho assim que a gente tem que esclarecer para a população, não só para os profissionais de saúde, e é claro que nessas lives, com certeza, os nossos colegas da Bessono estão participando, eu já participei de outras como ouvinte, que a saúde mental é um ponto importantíssimo dessa pandemia, desse momento. Ela está piorando nesse momento, ela está se agravando. Não só as pessoas que já têm problemas de saúde mental, porque essas pessoas estão sofrendo mais, tá? Mas as pessoas que não tinham problemas também estão começando com problemas de saúde mental. E eu acredito que os profissionais que lidam com saúde
mental, os profissionais como nós, eu lido com saúde mental, né? Porque você me apresentou, mas não falou que eu trabalho na psiquiatria, no Hospital das Ah, Clínicas, então eu desculpe. cuido de psiquiatria. Então, eu sou daquelas médicas de sono que cuida da saúde mental também. Eu atendo, basicamente, mais que 80% dos meus pacientes são ligados com saúde mental. E as pessoas estão sofrendo muito nesse momento. E a tendência, quanto mais se estender o tempo e mais as consequências socioeconômicas e mais tempo se estender o confinamento também, quarentena, a gente tende a ver um aumento das queixas de saúde mental e das queixas de sono. Nós, como profissionais que atendemos esses pacientes, estamos, assim, num primeiro momento, as pessoas sumiram, né, dos consultórios. Todo mundo com medo de pegar doença, todo mundo com medo de se expor. Mas, num segundo momento, essas pessoas têm que se conscientizar que elas têm que se cuidar, né? Hoje a gente tem a telemedicina, a teleconsulta, que não é igual a gente estar lá na frente do nosso paciente, mas é uma maneira, da mesma forma que a gente está fazendo uma live, né? Está esclarecendo, não é igual eu dar uma aula num congresso com o público, mas a gente tem formas de acolher essas pessoas, de, pelo menos, começar um tratamento, diagnosticar. E eu recomendo para todo mundo que está ouvindo, não só procurar cuidar da sua saúde, procurar ajuda precocemente, como se informar, né? Hoje a gente tem muita coisa boa, muitas lives, muitos cursos. O próprio site, né, da Associação Brasileira do Sono desenvolveu um material que eu achei fantástico, de dicas de sono, né, para esse período de quarentena, para as pessoas. Eu acho que a saúde mental é um pilar da saúde e muitas vezes renegado. E como eu estava falando, nós não vamos ter profissionais suficientes para tratar de saúde mental e de sono, de problemas de sono, para a quantidade de pessoas que vai ter esses problemas. Então, os outros profissionais, médicos, psicólogos, que não são especialistas nessa nossa área, vão ter que se informar, se preparar, porque vão ter que atender, não só nós, né? Vão ter que lidar com essa população. Eu gostaria de falar um pouco livre no começo, Andréia, mas você pode me fazer as perguntas que você achar interessantes. De falar um pouco de... Aí as pessoas também, viu, Rosa? As pessoas que queiram perguntar, podem começar a perguntar, que eu, daqui a pouco, né, se for caso pertinente, a gente faz. Sim, eu acho assim, tem vários aspectos importantes quando a gente fala de problemas de sono e problemas de saúde mental nesse momento. Então, existem as pessoas que já sofrem ou já sofreram e também estavam bem de depressão, de transtornos ansiosos, de insônia crônica e que estavam razoavelmente controladas e que agora, com essas mudanças todas, porque as mudanças, assim, tem as pessoas que vão trabalhar e estão se expondo a risco de se contaminar. Então, essas pessoas têm um tipo de ansiedade, medo de pegar a doença. A gente tem as pessoas que não estão saindo de casa e essas pessoas mudaram completamente a rotina e estão sendo bombardeadas por notícias, por esse momento difícil. As pessoas que estão passando perdas, luto, perdas, pessoas doentes na família, mortes na família, e o luto financeiro também, pessoas que estão passando dificuldades grandes, incerteza. Então, esse momento é um momento muito difícil, e isso favorece que as pessoas, em primeiro lugar, entrem num estado muito ansioso, e isso pode afetar bastante o sono, e num segundo momento, desenvolvam depressão, ou aqueles que já têm, como eu falei, tenham recaídas. Mas existem outros problemas de saúde mental, que é por isso que eu quis falar livre, que não são tão óbvios, mas que são importantes da gente falar aqui também, e que também prejudicam muito o sono. Está havendo um aumento no consumo de álcool, muito grande na população que está confinada, um aumento no tabagismo, as pessoas estão fumando mais, estão bebendo mais, e consumo de substâncias, porque as pessoas vão ficando ansiosas e vão querendo aplacar a ansiedade. Eu acredito também que
deve estar todo mundo ganhando peso, também comendo mais, comendo errado. E tudo isso vai, numa escalada, afetar não só a nossa saúde física, como a saúde do sono também, porque essas coisas são prejudiciais para o sono. Outro problema que eu estou vendo, que já começo a ver, e que eu acredito que vai ser um outro problema de saúde mental, vai ser essa adição a eletrônicos, a internet, a comunicação. A pessoa que está em casa acaba ficando muito na TV, no celular, nas mídias. Isso está criando um vício também. É uma outra forma de criar um problema que pode evoluir mais para frente. A pessoa fica com esse vício de ficar conectado, de ficar vendo notícia, de ficar conversando na internet, de ficar vendo filmes. Isso também vai prejudicar o sono. A gente sabe que esse excesso de exposição a telas, a gente já sabe que isso é prejudicial no sentido de que não só o conteúdo, como a própria luz, né? O espectro de luz azul que vem desses aparelhos, que vai mexer com o nosso ritmo circadiano, e problemas outros, como sedentarismo, a pessoa está mais em casa, está mais parada, e tudo isso vai afetar o sono. Então, o sono ele pode ser até um primeiro sintoma do problema mental. O indivíduo pode começar a perceber que está com problema de sono. E as pessoas que já têm problemas de sono, então nem se fala. Quem tem um distúrbio de ritmo, e aí que eu falo de distúrbio de ritmo, eu vou falar quem é. Vamos supor uma pessoa que é muito vespertina, que ela gosta de dormir tarde e acordar tarde. E ela agora está em casa, não está mais trabalhando, ela perdeu aquela rotina de ter o horário de acordar, de sair, de ir para o trabalho, e começa a ficar mais em casa, menos exposta àquela rotina, mais sedentária, se expõe menos à luz solar, começa a ficar mais na internet. E aí o que vai acontecer com essa pessoa, André? Teoricamente, ela vai começar a atrasar cada vez mais o seu horário de sono e dormir mais tarde e acordar mais tarde. Essa pessoa pode, um momento, até inverter, começar a dormir bem no final da noite e começar a dormir de dia. Então, você imagina tudo isso. Nós já estamos há uns 2 meses aqui em São Paulo. Aí no Rio também, né, André? Também. Isolamento. Então, nesse momento, só para contextualizar, doutora Rosa Hassan está conosco. Doutora Rosa, ela é neurologista, trabalha no HC, no setor de psiquiatria, atende muito saúde mental e transtornos de sono. E o contexto que ela até agora mostrou para nós são os nossos ritmos que a gente tinha, horários e uma regulação, nós perdemos todos eles. Alimentação, exercício, horário de dormir, horário de acordar, as preocupações, os lutos, a situação econômica, o medo de se contagiar. Então, este é o cenário que a doutora Rosa está mostrando para nós que está acontecendo nesse momento. E aí, agora, doutora Rosa, eu queria que o que fazer com quase 2 meses confinados. Algumas pessoas adotaram um outro ritmo, um outro hábito, outras pessoas estão cada vez mais desesperadas, cada vez mais doentes mentalmente. E nesse cenário, o que nós podemos fazer, ajudar e dar de dica para essa população? Muitas pessoas perguntando o que fazer, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, cada caso é um caso. Então, uma pessoa que tem que ficar em casa, que está em casa, que está em quarentena, que ela está fazendo o trabalho de casa, está afastada do trabalho, e ela tem que criar uma rotina, né? Então, a primeira rotina é ela respeitar horários, como se ela tivesse que trabalhar. Horário de acordar, horário de levantar da cama, e se expor à luz. Então, abrir a janela, deixar entrar o sol na casa, ter uma rotina de atividade física. Eu até dou algumas sugestões. Às vezes a gente não tem uma academia, não é todo mundo que tem em casa uma esteira, uma bicicleta, ou que tem um jardim que pode caminhar. Então, essa pessoa vai fazer uma aula por dança,
vai se alongar. Então, procurar ter o horário de exercício, o horário de se expor à luz, horário regular das refeições. E aí, criar uma rotina, horário de atividade doméstica, horário de estudar, de ler. E isso é muito importante, porque nós somos seres que precisamos de rotina. E na hora que você quebra a rotina, você começa a interferir nos seus ritmos biológicos. E isso vai refletir no sono. Outra coisa importante é o consumo das substâncias, como eu falei. Então, é não abusar de cafeinados, coisas estimulantes. Quem fuma, infelizmente, procurar reduzir, não abusar, porque está ansioso, não ficar fumando um cigarro atrás do outro. O álcool também reduzir. Procurar deixar o café só para de manhã, né? Não ficar tomando ao longo do dia. O álcool, evitar de tomar álcool todo dia, evitar de tomar álcool à noite, próximo da hora do sono, porque a gente sabe que o álcool tem um efeito ansiolítico. Ele ajuda a baixar a ansiedade num primeiro momento, ele pode até induzir um sono no primeiro momento, mas nós sabemos que o álcool fragmenta o sono, é um terror, e, além da dependência, né? Então, esses cuidados são fundamentais. E os cuidados de saber desacelerar à noite, de saber sair daquela notícia, de entrar numa atividade relaxante, baixar a luminosidade da casa, procurar se envolver, então, num trabalho manual, numa leitura edificante, para sair e tirar a mente dos problemas. Eu, por exemplo, dou uma sugestão que eu faço. Eu chego um horário que eu falo, agora eu não quero mais saber notícias. Então, agora, ou eu vou ler um romance, uma coisa bem leve, ou eu assisto uns programas bem, assim, para mim é programa sonífero, coisa de decoração, essas coisas na televisão, que não tem que pensar. Para limpar a mente mesmo, porque nós precisamos disso. Olha, Rosa, Olha, Rosa, nós já temos aqui mais de 83 pessoas nos assistindo, muitos comentários, muita gente dando dica também do que fazem. Eu faço videoaula, eu faço minha rotina, eu gasto a minha energia, ter rotina é fundamental. E perguntas, Rosa, assim, eu anotei algumas que eu achei importante, porque eu acho que isso está acontecendo muito. Acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. O que fazer? Quer dizer, essas pessoas que efetivamente estão descompensadas emocionalmente e algum estado gera e ele desperta no meio da noite, horários também desregulados, perguntando também aquela questão, quanto tempo é necessário, como é que eu regulo meu sono nessa pandemia? Então, essas perguntas vieram bastante. Sim, primeiro a gente tem duas situações. Tem uma situação de uma pessoa que eventualmente tem um problema de sono, aquele dia eu comi mais, eu tomei um café mais tarde, eu fiquei vendo um filme de ação até tarde, e aí mexeu com o meu emocional até, ou notícias ruins, preocupações, e aí eu acordei. Se for eventual, eu acho que não preocupa. Você vai se policiar no dia seguinte, de manter a rotina, de procurar saber desacelerar, de ver o que está te incomodando. E o que eu recomendo para essa pessoa é, num primeiro momento, não se alarmar. Procurar mudar o que estava errado, o que ela viu que a afetou. Mas o que eu falo para essa pessoa, não fique forçando dormir. Se vê que está muito acordado, sai da cama, pega um livro, pega uma música suave, faz alguma atividade relaxante. Tem gente que fala, vamos meditar. Eu acho que à noite não é a hora de meditar. Eu acho que meditação é muito bom, mas ela deve ser feita ao longo do dia. Tá? Mindfulness, meditação, porque você começar a fazer uma atividade com o intuito de que aquilo vai te relaxar para dormir, aquilo pode te estressar. O sono não vir, você começar a entrar em pensamentos. Então, quando a gente não está dormindo, às vezes é melhor abandonar a cama e fazer uma outra atividade.
Às vezes eu falo, faz uma atividade monótona, arruma uma gaveta de meias, uma coisa assim, uma coisa... E esperar voltar, o sono chegar para voltar para a cama. Mas aí, mantenha o horário regular. Então, não é porque você dormiu mal essa noite que no outro dia você vai tirar cochilo, você vai estender o tempo na cama. Então eu não dormi bem, então vou levantar às 11. Não, se você levanta às 8 todo dia, levanta às 8. Porque aquela falta de sono, aquela pressão de sono que você vai ficar, para a noite seguinte, pode ser favorável e te ajudar a dormir melhor. Agora, quem está com esses problemas cronicamente, e cronicamente a gente diz que já está nos critérios diagnósticos são 3 meses, mas eu diria até menos, 1 mês, que já está dormindo mal, aí precisa de ajuda médica. Na minha opinião, aí precisa mesmo de tentar ter um diagnóstico, porque é o que eu estava falando, está tudo imbricado. Muitas dessas pessoas estão desenvolvendo transtornos ansiosos. Para vocês terem uma ideia, tem estudos sendo feitos no mundo inteiro nesse momento da pandemia. Então, por exemplo, a gente tem estudos com profissionais de saúde. 2/3 desses profissionais da saúde estão desenvolvendo transtornos ansiosos. Não quer dizer que é um transtorno ansioso que você vai ter que tratar, medicar. Estão desenvolvendo. Muitas vezes ele vai precisar de um acolhimento, de uma terapia, mas muitas vezes vai precisar ser medicado. E as pessoas, na China, por exemplo, eles fizeram um estudo que mostrou que os profissionais da saúde que estavam na linha de frente aumentou enorme a prevalência de insônia. Então, as pessoas estão se expondo a um estresse crônico no dia a dia, a um estresse bem pesado, e é uma coisa que nunca vista, porque tudo vai acabar, tudo vai passar, né, Andréa? Mas a gente não sabe quando vai passar isso aqui. Então, isso é um estresse contínuo. Rosa, tem uma pergunta de uma profissional de saúde que está sofrendo nesse momento, que o sono está muito ruim e ela queria... o que ela pode fazer para melhorar essa qualidade desse sono? Ela não falou, mas provavelmente deve estar no front desse momento, né, de ajuda no trabalho, e isso está prejudicando muito o sono dessa pessoa. Outro se curou da Covid, quer dizer, teve Covid, mas alterou totalmente o ritmo circadiano. Ele queria saber se a doença propriamente dita pode ter alterado esse ritmo de sono. Olha, essa resposta ninguém sabe. Não sou eu que não sei, tá? Mas ninguém sabe. É até possível que tenha afetado no sistema nervoso, mas ninguém sabe essa resposta. Então, o que eu posso te dizer? Para quem teve uma doença e está se restabelecendo, então começa a restabelecer uma rotina rigorosa de horários, foi aquele que a gente falou, e as dicas estão no site da Associação Brasileira do Sono. E agradeça que você está bem, que você se recuperou, já passou. Então, comece a entrar numa rotina, alimentação adequada, exercício e tudo mais. Mas eu acho assim, o profissional de saúde, ele precisa buscar ajuda médica. Tá? Porque se ele está na linha de frente, ele está sofrendo um impacto. Por exemplo, eu vou dar uma propaganda, mas é uma coisa que não é para todo mundo. Lá no Hospital das Clínicas, a gente tem um programa que chama Com Você, de Covid com Você, que é para atender os profissionais de saúde, principalmente os que estão na linha de frente e que estão com problemas de saúde mental. A gente tem o braço sono do Com Você, que a gente atende os problemas de sono dos profissionais de saúde lá do Hospital das Clínicas. Então, a gente fez na nossa instituição um cuidando de quem precisa. Então, nós estamos atendendo. A gente tem uma hotline 24 horas por dia. Tem os residentes que ficam no plantão da hotline, vão triando as consultas. Essas consultas são feitas pelos residentes de sono, de psiquiatria, supervisionada por todos nós, tá? E tem as psicoterapeutas também. Então, tem a terapia, tem toda uma estrutura de saúde mental por detrás. Então, essa pessoa vai precisar ver se ela tem acesso a algum tipo de programa na própria instituição dela, de auxílio. Mas, assim, a minha opinião é que a gente não pode banalizar e falar que problema de sono, problema de ansiedade se resolve só com uma conversa, com acolhimento ou com bons hábitos. Eu acho que aí vai precisar, numa situação dessa, eu acho que precisa se consultar. Tá? Hoje, a gente tem a vantagem que a gente pode se consultar assim, telemedicina, né? Telepsicologia. Então, a gente
pode procurar um profissional e Eu acho procurar que ajuda. eles têm que entender, né, Rosa? Eu acho que a população tem que entender que o mundo mudou essa tecnologia atrapalha muitas vezes, mas ajuda muitas vezes. E Muito. essa teleorientação e essa telemedicina hoje está funcionando. Foi nova para nós também. Eu nunca tinha atendido antes da Covid por telemedicina, mas a gente aprendeu a necessidade de chegar aos nossos pacientes, de orientar, de ajudar os nossos pacientes através da telemedicina. Então, busque ajuda. Isso, e essa Né? Se o área seu sono... psiquiatria e medicina do sono, muitas vezes você não precisa fazer um exame físico, pode precisar, mas pressão, examinar. Você, com uma boa conversa, muitas vezes você consegue detectar e diagnosticar. Agora, isso é importante, tá? Eu já usava, às vezes, essa ferramenta antes, porque eu tenho pacientes de fora, que falam de outros estados, né? De outros, que moram em... Mas, assim, agora eu estou usando bastante. E essas consultas que eu estou falando do com você são todas tele. É difícil ser presencial, porque o profissional que está cuidando lá do Covid não pode vir lá no meu instituto que está limpo. Claro. Tá claro. certo? Ele não pode vir trazer o vírus para lá. Então, tem que ser tele. Nós estamos até organizando a terapia cognitiva comportamental para insônia em grupo por tele, porque conforme vai surgindo a demanda, inclusive de fazer a psicoterapia para essas pessoas, né? Que já tem o serviço de psicoterapia outro, né? Novamente, olha, quero agradecer a presença de todos. Doutora Rosana Alves está aqui conosco. Doutora Rosana, você é a próxima para a gente falar de crianças, viu? Ela está parabenizando, viu, Criança, Rosa? adolescente. Você aqui. Temos uma pergunta, Rosa, que eu achei muito interessante e pertinente. Se a melatonina ajudaria a sincronizar o sono? No caso, a pessoa perguntou dos adolescentes, mas eu queria que você falasse num geralzão, inclusive até para o idoso, nesse momento de confinamento, se a melatonina teria indicação, logicamente, não automedicação, mas se ela funcionaria para a população. Olha, a melatonina, ela tem um efeito sedativo, um efeito hipnótico. Ele é curto, ele é leve para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas, ele é até bem potente, né? Então, assim, ela poderia ser utilizada. A melatonina ela faz efeito rápido e perde o efeito rápido. Então, se é como indutor do sono, ela teria que ser usada próximo da hora de deitar. Mas a melatonina, ela é um hormônio que regula várias funções. A gente fala, ele é um cronorregulador do nosso corpo. E a melatonina, para aquelas pessoas que estão com o ritmo perdido, ela pode ajudar. Mas não adianta tomar melatonina e não fazer as outras coisas comportamentais que precisam ser feitas. Horário de exposição à luz, as atividades que você está fazendo, o horário da refeição, a atividade física. Então, é um conjunto de coisas. A gente não existe um tratamento que é igual para todos. Isso eu falo para vocês. Em sono, em insônia, em saúde mental, não tem uma receita de bolo que dá certo para todo mundo. Eu tenho pessoas que eu conheço que tomam melatonina e estão ótimas, e dormem até uma hora mais, chumba, até de manhã fica sonolento, que a gente nem espera, porque é uma medicação de curta ação, né? Agora, tem pessoas que não faz nada, não faz nem cócegas a melatonina. Então, é variado. Agora, a melatonina ela pode ser usada em adolescente, ela pode ser usada em idosos. Idosos, eles têm baixa produção de melatonina, eles podem responder. Ela pode ser usada, não tem problema nenhum. E é relativamente segura. A gente sabe que é raro ter um efeito colateral assim, mais sério com melatonina. Isso é uma coisa importante de eu falar para vocês, da automedicação. Todas essas medicações, essas fitoterápicas, venda livre, antialérgicos que as pessoas tomam, tá? Eles têm efeitos colaterais, têm efeitos adversos, são medicamentos. Então, as pessoas... Por isso que a Andréa falou, você não vai se automedicar, começar a se automedicar. Se a coisa está piorando, você tem que procurar ajuda. Agora, a dose da melatonina, alguém perguntou que eu vi, ela não está estabelecida.
tá? Ela não está estabelecida. A gente usa doses mínimas, 1 miligrama, meia miligrama, 2 miligramas, quando a gente quer usar para regular o sono. E aí não é na hora de dormir, tem horários que a gente usa dependendo do caso de cada pessoa. Agora, a dose para dormir é variável. Tem comprimidos de 3, tem de 5, é variável. Aí a pessoa vai ter que começar com uma dose pequena e ver como ela responde, né? Mas assim, não é estabelecido na literatura. Por incrível que pareça, a melatonina não é recomendada para tratar insônia crônica. Então, apesar de ser uma coisa que a gente imaginasse que fizesse um efeito benéfico, não tem nenhuma evidência robusta da ciência que é um medicamento indicado para isso. Tá? Como os fitoterápicos e como várias medicações que as pessoas tomam por conta, antialérgicos, né? E falar, isso é bom para mim, é bom para o sono. Da mesma forma, álcool, como eu falei também, muita gente toma álcool para induzir o sono, né? Só para ilustrar, Rosa, nós não temos melatonina no Brasil, né? Mas a gente tem uma portaria, uma liminar, que autoriza, né, a prescrição da melatonina. Então, é feita em farmácia de manipulação. Então, a gente determina essa dose baixa, temos que acreditar que naquela cápsula tem aquela miligramagem, né? Algumas vezes, as pessoas que podem e trazem de fora, né? Qualquer país fora do Brasil produz melatonina. E uma outra pergunta foi melatonina no bebê. Também não existe evidência científica de se poder usar em bebê, né? A doutora Rosana pode até falar melhor, mas só depois de 2 anos de idade é que a gente já pode utilizar. Mas é lógico que a gente também tem que individualizar aquelas crianças sindrômicas, crianças que realmente têm grande problema de ritmo. A gente sabe que o sono é um comportamento, então não é dizer que não durma, a criança não dorme, precisa de melatonina, né, Rosa? Não é muito isso. A gente sabe que insônia do adulto e insônia da criança é outro capítulo, são coisas distintas, a gente pesquisa e trata de maneira completamente diferente, tá? Sim, a gente não pode banalizar nenhum tratamento. Nenhum. Tudo tem que ser individualizado. O que é bom para um não é bom para outro, muitas vezes. Eu queria falar uma coisinha. Estamos com 100 pessoas. Diga. Antes de mais uma pergunta. Uma coisa que me preocupa muito da saúde mental, e que eu gostaria de falar aqui, é a saúde mental dos idosos, tá? Nessa situação que a gente está vivendo hoje. Se você tem pai, avós, tios, pessoas que você convive, procure dar mais atenção e prestar mais atenção neles. Principalmente aqueles idosos que já têm um histórico de doença psiquiátrica, que já têm um histórico de depressão, já tiveram um histórico. Porque essas pessoas estão ficando em casa, sozinhas, a rotina deles mudou muito, eles estão apavorados, porque o risco para eles é maior da doença. E, então, a gente tem que lembrar que a gente tem as crianças que estão com a rotina diferente, os adolescentes que não estão podendo ir na escola e que estão passando. Mas para eles, estão tendo impacto? Estão, mas nós não podemos esquecer dos nossos idosos. E a gente deve ter a caridade de cuidar bem deles, de ligar, de fazer um vídeo, um áudio, de prestar atenção como eles estão. Porque eu tenho a impressão que muitos que não vão morrer, não vão se infectar com a pandemia, vão acabar tendo consequências na saúde como geral, na saúde mental. Pessoas que sofrem de doenças crônicas, que por medo vão se descuidar de se tratar, não vão querer ir na consulta, então não vão se tratar. Então a gente tem que prestar uma atenção maior nessas pessoas nesse momento. Tem alguma pergunta que você leu aí? É importante? Tem várias. Então, mas esse idoso, Rosa, o que a gente pode falar para esse familiar, para esses filhos, para esses cuidadores? Quais são rotinas ou hábitos que a gente possa implementar? Porque
é fato, né? Eles estão isolados, eles estão confinados. Se eles pegavam sol, faziam exercício ou iam para o supermercado, que foi até um grande problema no começo da pandemia, é que eles entendessem que tem que ficar em casa e que não tinham que ir para o supermercado, né? Que ali era uma grande fonte de contaminação. Mas eu acho que agora a coisa tomou um vulto, a gente vê os noticiários e os óbitos na TV, então agora eles estão efetivamente mais confinados. Mas o que a gente pode falar de recomendação para que eles façam de rotina, né? Agora estão falando aqui dos idosos que estão em instituições, né? Que estão confinados em instituições. O que a gente pode falar para esse profissional que cuida para que a gente melhore essa rotina que ainda vai demorar 1 mês, 2 meses, não sabemos. Olha, primeira coisa, como a gente falou, é criar uma rotina, ter horário para levantar, ter horário para desligar a televisão, desligar o celular, porque os idosos também usam internet, celular, ter horário para fazer as atividades mais relaxantes, horário regular de alimentação. Então, a exposição ao sol, aqui nós temos um país que é iluminado, é abrir a janela, escancarar e deixar o sol entrar na casa. Fazer um pouco de atividade física. Então, esse contato social, hoje, não é, a gente pode não ter o contato físico, mas eu sinto que eu estou com a minha amiga Andréia aqui, porque eu estou conversando com ela, estou vendo ela. Então, essa chamada de vídeo, ensinar um idoso a fazer isso, é uma caridade. E fazer isso com ele, eu acho assim, que para ensinar ele a fazer uma chamada para os outros idosos, ter esse contato social, né, essa conversa, eu acho assim que a gente tem que ensinar uma geração que não está habituada a usar a internet, a usar os recursos, né? Eles não sabem assistir no YouTube, não sabem assistir uma live no Instagram. É começar a ensinar eles essas ferramentas para preencher o dia deles, né? E preencher uma rotina. E aí, para eles, é mais rigorosa a rotina, tem que ser. Para que e aí é o que eu falei, quem está com problema de saúde nesse momento tem que tentar buscar ajuda, tá? Pode começar até num médico da família, num clínico, não precisa ir direto para um psiquiatra, para um especialista, para um médico de sono, mas tem que começar um tratamento, né? E a gente tem que, acho que, ensinar essas ferramentas para eles. E é o que eu falo, é um apelo que eu falo para os jovens, para as crianças, para os idosos. Eu acho que a gente que está mais esclarecido é se esclarecer o máximo que a gente puder, né? E a gente tem muito lugar legal. Eu tenho visto todo dia a quantidade de cursos, de coisas que estão aparecendo, gratuitos, online, e informações boas, porque tem informações ruins também. Então, saber, a gente que tem mais noção, procurar, então, como aqui, estamos numa live da Associação Brasileira do Sono, então é uma entidade segura para você ter a informação. Então, procurar informações seguras e direcionar, né, para eles isso. Faltou alguma coisa? Rosa, não, eu acho que foram informações muito pertinentes. Acho que se a gente conseguir fazer isso tudo para o nosso idoso, ele com certeza vai chegar lá, vai entender que isso vai passar. Eu acho que essa frase, né? Eu li um artigo que o índice, a ideação suicida também aumentou muito. Muito. E uma das perguntas e uma dos questionamentos e dos enfoques que são feitos para esse grupo, né, que está muito deprimido e com ideação suicida, é essa frase: isto vai passar. Tem um começo, meio e fim, né? É uma progressão até o óbito, até o fim, até dizimar, né? Isso vai passar. Então, isso é uma esperança do negativo, mas a gente tem que ver o positivo também, e tem que tentar passar o positivo também. Porque, assim, eu vejo muitas coisas positivas apesar do negativo. Por exemplo, esse uso bom da tecnologia que a gente está fazendo. Então, essa possibilidade, né, de aprendizado que as pessoas estão
se elas quiserem, elas podem sair das fake news, das bobagens e ir para o estudo, ir para uma coisa positiva, né? Inclusive, eu vi, tem visitas a museus, tem um monte de teatros, um monte de coisas interessantes que você pode fazer e ocupar a sua mente com coisas boas e positivas. E tem coisas boas, o mundo está mudando e vai mudar. Vai passar, mas nós não vamos ser mais os mesmos. Provavelmente nós vamos ter um novo tipo de vida. Então, que a gente procure ressaltar as coisas boas, as coisas positivas, que a gente aprendeu com tudo isso, né? Os hábitos bons de higiene, a solidariedade, a empatia com as outras pessoas, né? E eu acho que a melhor lição de tudo isso é que a ciência é muito importante, a instrução é muito importante, porque é a ciência que vai nos salvar de uma situação dessa. Então, é investir nisso, né? É uma mudança de valores na sociedade. Investir nas coisas que realmente são para a evolução da humanidade, né? E eu vi umas perguntas circulando por aí que eu achei interessantes. Tem uma, Rosa, sobre pesadelo, sonho, pesadelo, essa queixa de pesadelo que está muito frequente agora na pandemia. E eu tenho visto isso também com os meus pacientes. Eu queria que você, enfim, comentasse se você também tem notado, tem tido essa queixa aí no seu consultório. O fato da pessoa ficar mais ansiosa pode favorecer a ter mais pesadelos, tá? Só isso já pode favorecer. Se a pessoa já não tinha antes pesadelos e passou a ter, então ela provavelmente é um sintoma de que ela está mais ansiosa. Então aí vale tudo aquilo que eu falei, criar uma rotina para relaxar, sair um pouco dessas notícias. Então entra nos museus, que eles têm tour virtual, vai ver uma coisa gostosa, vai fazer uma coisa melhor para você, né? E procurar abaixar. Se essa coisa está incomodando demais, aí eu volto para o mesmo assunto, vai ter que procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa está desenvolvendo um transtorno que vai precisar de um tratamento especializado. Eu não estou dizendo nem que vai precisar tomar remédio, mas pode precisar de uma psicoterapia breve, vai precisar de um tratamento. Então, aí a gente vai ter que... É o grau do problema. Se é uma coisa esporádica, não dê importância. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Inclusive, o conteúdo dos sonhos, parece que ele tá vindo um conteúdo que é associado com a pandemia. Eu li um artigo sobre isso. E as pessoas estão sonhando com animaizinhos, com insetos, com coisas assim. Estão sonhando mais. O conteúdo também mudou. Então, assim, tá tendo mais tudo. Tá tendo mais pesadelo, tá tendo mais insônia, tá tendo mais depressão, tá tendo mais ansiedade. As pessoas que sofrem... Imagina uma pessoa que sofre de um problema de abuso de álcool. O que ela não está fazendo agora? Abusando mais, né? Uma pessoa que sofre de um transtorno obsessivo-compulsivo, que tem mania de limpeza, não sei o quê, lavar as mãos, medo de micróbios. Imagina como está alimentar, a cabeça, né? Né? Como é que está a cabeça dessa pessoa? Eu vi uma pergunta aí de uso crônico de medicação para dormir. Não vou falar o nome, tava o nome. Nesse momento, gente, não façam uso abusivo de medicação para dormir. Essas medicações têm muitos riscos. Riscos de dependência, riscos de efeitos. Hoje mesmo eu atendi um caso, tá? Muito grave, que a pessoa sonambulou, se machucou, quebrou coisas, teve comportamentos assim por conta de medicação indutora de sono. Então, não banalize as medicações. É o que eu falo. A pessoa, quando ela tem um problema que está incomodando, que ela está precisando diariamente usar uma medicação para controlar uma ansiedade, para controlar uma insônia, ela tem que ter ajuda médica especializada, não pode banalizar. Então, não existe o tratamento medicamentoso 100% sem riscos. Não é, Andréia? A gente tem remédios que têm melhor evidência, mas não existe. Então, medicações são vendidas, às vezes, sem receita controlada, sem aquela receita azul, e a pessoa banaliza e acha que, então tudo bem, eu posso tomar, não tem problema. Mas pode causar problemas sérios. Outra coisa que eu vi também que eu achei bacana é a pessoa perguntando da perda de massa muscular por causa da falta de sono.
Eu achei bacana. Isso já faz tempo, essa pergunta. Uh, Então, sim, pode acontecer, sim, a perda de massa muscular, porque durante o sono a gente produz o hormônio do crescimento, o GH. E esse hormônio do crescimento, ele libera quando a gente está no sono profundo. E bem no começo da noite, o pulso, né? E se você encurta seu sono, tem menos sono profundo, você pode ter uma queda nessa produção e realmente a sua massa muscular pode ficar prejudicada. E emendando aí, Rosa, o que o estresse, né? O estresse, a tensão, essa liberação de hormônios de alerta, agravando, né, a dificuldade em aprofundar o sono, e aí as consequências todas de não ter. Inclusive, a pessoa botou N3, então é alguém que entende um pouquinho da arquitetura do sono. N3. Alguém falou de sono realmente isso pode acontecer. Rosa, sim, então... a gente está quase no finalzinho. Eu queria que você já falasse assim, algumas considerações, alguma coisa importante que você ainda queira discutir, porque daqui a pouco eu não quero que aconteça novamente o que aconteceu na outra live, que ela foi cortada abruptamente, porque a gente começou a se envolver tanto quando a gente viu o tempo tinha passado. Sim, sim. Olha, primeiro eu quero agradecer a todos que estavam aqui, fizeram perguntas, mandaram milhões de coraçõezinhos e notícias bonitas. E aqui, que eu não consegui ler todas, mas eu prestei atenção. E falar assim para vocês, gente, numa nova era. Agora nós entramos realmente num milênio diferente. Nós entramos numa era da tecnologia, numa era da globalização, e nós entramos numa era, infelizmente, de mudanças por conta de saúde mundial. O mundo mudou e nós vamos ter que nos adaptar. Nós, seres humanos, felizmente, somos animais mais adaptáveis que tem no planeta. Nós nos adaptamos muito bem a tudo. Nós conseguimos nos acostumar com tudo. Então, eu acho que a gente tem que ver o lado positivo das coisas, aprender com as dificuldades. A gente chama isso de desenvolver uma maior resiliência e entender que não dá para banalizar mais nada. Não existe. Nós que estudamos esse assunto e que atendemos esses pacientes, não tem uma receita que é igual para todos. Então, quando uma pessoa tem um problema de saúde mental, um problema de sono que está perturbando, que está incomodando muito, ou tem alguém na família dela que ela está vendo, tem que procurar ajuda. Existe profissional habilitado para isso. E ela pode, se ela não tem um plano de saúde, não tem condição, ela pode começar com uma ajuda mais simples, de um médico de família, de um clínico, não é, Andréia? Tem muita gente que já tem uma boa formação e que pode já começar a dar um suporte. Se é uma pessoa que é profissional e não é da nossa área, ela pode e deve começar a se instruir nessa área para atender a sua clientela, porque eu acho que todos temos obrigação. Então, uma psicóloga que não está adaptada a tratar sono, ou um terapeuta físico, um professor, pode entender mais disso para poder ajudar mais os seus pacientes. Um médico que é de uma área ou outra, né? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E tenham acesso a coisas boas. Em vez de ficar vendo notícia besta e sensacionalista, entra nos sites confiáveis, das associações confiáveis, que todo mundo está colocando material muito bom. Eu mesma estou estudando, fiz curso online outro dia de telemedicina, fiquei até com lombalgia de tantas horas que eu fiquei assistindo. Então, eu acho assim, a gente tem que estudar, aproveitar, se aprofundar, pegar fontes boas de conhecimento. É isso que eu tenho para dizer. E saúde mental é muito sério, saúde do sono é muito sério, não pode ser banalizado. Queria agradecer a presença da Márcia Assis, também da diretoria da ABS, o Israel, que está aí conosco, a doutora Andréia, minha xará, que também está nos assistindo. Muito obrigada. A Tati, eu não conheço a Tati, mas a Tati mandou tantos recados, tantas recomendações. Eu também agradeço toda essa parte. Tanta participação. Eu fico muito feliz mesmo.
A gente está fazendo isso toda terça e quinta à noite. Está sendo tão enriquecedor, Rosa, com toda a multidisciplinaridade do sono, falando de fono, de físio, da psicologia. Agora, você dando tantas informações importantes. Então, eu queria te agradecer muito, foi muito rico, muito produtivo. A gente tem o nosso site, né, que é o www.absono.com.br. Lá tem todas essas recomendações de sono. A gente não falou de CPAP, porque não era o foco, mas a gente também tem a recomendação de como usar, como adaptar, como higienizar o seu CPAP. Essa live estará disponível no IGTV e depois no Instagram. Ela vai ser colocada na bio do Instagram da ABS e também no canal do YouTube, que é o Canal do Sono. Ela também estará disponível. Se você gostou e quer participar e socializar com seus amigos, por favor, é só clicar que o link estará por lá daqui a pouquinho, tá? Muito obrigada, Rosa. Espero contar com você outras vezes, porque pelo menos é uma forma da gente se ver um pouquinho, já que a gente não está indo para São Paulo nem vindo para o Rio de Janeiro. E nem viajando para congresso, porque agora os congressos e nem viajando para congresso. É verdade. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, querida. Tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom. Beijos e abraços virtuais para todos. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Sim, elas estão sendo gravadas. Todas essas lives estão no canal do YouTube, Canal do Sono, e também disponíveis no IGTV do Instagram. Tá? Muito obrigada a todos. Um bom final de semana e terça-feira estaremos juntos novamente. Tá? Tchau, gente. Um beijo.